Maravilha, na programação da Rádio Bandeirantes, conversando com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, que recentemente anunciou e explicou tudo sobre o novo calendário de 2026 do futebol brasileiro masculino profissional. Júlio, um abraço para o senhor, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. E a minha primeira pergunta vai em direção justamente a essa mudança de calendário e o planejamento em relação a isso. Essa ideia das alterações de um novo calendário, partiu do novo presidente Samir Chaude ou já era uma proposta anterior juntamente com o seu trabalho dentro da CBF? Júlio, um abraço. Bom, primeiramente, um abraço aí, Guilherme do Vale, prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação enorme poder estar aqui contribuindo, né, explicando um pouco mais dessas mudanças, né, que o presidente Samir anunciou aí essa semana. Bom, primeiro que essa pauta de mudança do calendário, né, ela já era um desejo do presidente, tá? Então isso foi um objetivo traçado pelo presidente assim que ele assumiu a presidência, tá? Obviamente, a diretoria de competições ela já tinha algumas ideias, né, de mudanças que seriam benéficas para o calendário do futebol do Brasil, e a construção dessas ideias, né, o trabalho, né, é um trabalho em conjunto, né, um trabalho esse capitaneado pelo próprio presidente Samir. Então, o presidente Samir participou ativamente, né, com ideias, contribuindo com algumas inovações, né, para tudo em prol dessas mudanças que foram anunciadas. Então, acho que o grande condutor dessas mudanças foi o presidente Samir Chaude. Maravilha. E claro, Júlio, que para tudo isso acontecer, houve conversas com os presidentes das federações, com as federações que mandam também no futebol brasileiro. Houve mesmo essas conversas? Como foi todo esse processo? E teve algum ou alguns presidentes que se opuseram a isso, que não concordaram e mesmo assim foi de fato feita aí essas mudanças? Ou todos concordaram? Foi unânime a decisão? Bom, primeiro que a decisão de se mudar, né, foi um ato de coragem do presidente Samir, né? A gente já vinha alertando, né, sobre a necessidade de se fazer uma readequação do calendário há algum tempo, né? E o presidente Samir, quando ainda não presidente, já sabia disso. E outras federações também sabiam dessa necessidade. O trabalho é um trabalho de construção, um diálogo frequente com todas as federações. Então, as federações, sim, elas participaram, né, da construção, também muito diante da necessidade, eles entenderam a necessidade e qual é a realidade do calendário brasileiro. Então, quando o problema é um problema que ataca, né, tanto aqueles clubes que jogam mais, né, e quanto aos clubes que não têm tanto calendário. Então, tudo isso foi dialogado bastante, né, capitaneado pelo presidente Samir, e temos aí o resultado do que foi anunciado na quarta-feira. Júlio Avelar conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, diretor de competições da CBF. Então, Júlio, se o senhor me permite, eu gostaria de tirar algumas dúvidas aqui com o senhor, até para esclarecer tudo para o ouvinte da Bandeirantes que talvez não tenha entendido exatamente essas novas mudanças, todas as nuances de tudo isso. Vamos lá. Minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento é o seguinte: os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro podem disputar as Copas regionais? Então, a Copa Sul-Sudeste, uma nova competição aí agora com esse novo calendário, Copa Centro-Oeste, Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa Norte, enfim. Eu pergunto porque, por exemplo, Corinthians e Santos hoje, né, correm risco aí de não se classificarem para nenhuma competição Conmebol, a exemplo do Vasco da Gama, do Internacional. Eles também poderiam jogar essas Copas ou elas são feitas só para os clubes de menor expressão com menos jogos no calendário? Bom, acho que essa é uma ótima pergunta, Guilherme. A
A vaga para essa competição, ela é concedida, né, através de um resultado desportivo obtido dentro da federação estadual. Entendi. E esses clubes que você mencionou, ou qualquer clube, quando ele receber o direito de participar, ele pode optar ou não por participar desse campeonato. E aí isso está muito diretamente ligado, né, ao projeto desportivo desse clube, qual é o anseio desse clube. E aí eu acho que uma série de perguntas eles podem fazer, né, ou eles podem ter, né. Eu já estou garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Levantar o título da Sul-Sudeste, por exemplo, é um anseio que o nosso clube tem. Então, acho que essa pergunta é muito mais para os clubes do que propriamente até para a CBF, né? Nós entendemos que criar essa competição era interessante, temos demanda, clubes externaram interesse em participar dessa competição, então eu acho e espero que o resultado seja satisfatório. Em relação ao Campeonato Brasileiro de 2026, que terá início ali no finalzinho de janeiro, dia 28, imagino eu que essa decisão tenha sido muito baseada na Copa do Mundo, né, que vai ocupar ali 39 dias do calendário. Para 2028, para a sequência aí ao longo das próximas temporadas, o brasileiro deve se manter no início de janeiro. E aí eu coloco outra pergunta em cima também, Júlio, se o senhor me permite. Esse conflito de jogos entre Campeonato Brasileiro e estaduais não poderia ter sido evitado? Não haveria outra forma de melhorar o calendário e evitar esse conflito de estadual com o brasileiro nesse momento? Não, perfeito. Bom, vamos lá. Sim, o calendário, né, de 2026 ele é afetado pela Copa do Mundo, assim como o calendário de 27 pelo Mundial Feminino, Mundial esse sendo jogado aqui no Brasil, né, o que utiliza uma série de estádios de clubes da Série A. Assim como em 28 teremos Copa América, e em 29 teremos também, né, o Mundial de Clubes, ou seja, em ciclo permanente, os meios de ano serão tomados ou são tomados por competições internacionais. E era interessante, ou melhor para todo mundo, que se proteja os meios dos anos para que os atletas possam disputar essas competições, que os seus clubes não sejam desfalcados, e quando estiverem jogando essas competições internacionais, quem não está jogando pode estar de férias. Bom, posto isto, né, e temos de observar também que há um movimento nos últimos anos, né, de aumento da duração dessas competições. A Copa do Mundo aumentou de tamanho, ela tomava 29 dias, passou para 39 dias, aumentou o número de equipes, né. Temos aí a Copa América já algumas discussões de possíveis aumentos, né, de participantes, que pode influenciar na sua duração. E isso sim exerce pressão no calendário nacional, o que nos requer fazer uma revisão de datas. Bom, em relação à Série A no início do ano, né, em conversa com as federações estaduais, o que foi externado foi que para eles era mais interessante manter a duração da competição. Competição essa que sempre, nos últimos anos, tem se iniciado em janeiro e terminando em março. Até porque os contratos de trabalhos dos jogadores são de 3 meses. Então, por isso, optou-se por começar o Brasileiro Série A mais cedo, no final de janeiro, né? Termos 4 datas do Brasileiro dentro dos estaduais, né, e fazer uma coexistência dessas duas competições. Poderia ter sido feito diferente? Poderia. Poderíamos chegar e fazer o estadual jogando quarta, domingo, direto, mas isso poderia trazer algum problema em relação aos contratos de trabalho dos jogadores, assim como a duração da competição seria afetada, o que poderia afetar diretamente contratos
né, de algumas federações estaduais com seus detentores. Júlio, então, só para deixar claro, os presidentes, né, das federações e, claro, também envolvendo os clubes, concordaram em jogar o brasileiro concomitantemente ao estadual, é isso? Sim, os presidentes de federação externaram o desejo de que a duração do campeonato de janeiro a março era importante. Maravilha. Sobre a final da Copa do Brasil em jogo único, por exemplo, também houve um consenso, porque muita gente reclama, aí eu digo até mais de torcedor muitas vezes, né? Questão de deslocamento, de campo neutro, né? Sobre final única de Libertadores e Sul-Americana. Final única da Copa do Brasil também houve um consenso, não digo unanimidade talvez, mas consenso de que seria melhor em jogo único a partir de agora. Sim, esse foi um tema que foi bastante discutido, né? Todos os temas foram discutidos, mas esse em específico foi bem discutido. O entendimento é que se fazer uma final única como último jogo da temporada, né? Finalizando o calendário do futebol do Brasil, era interessante por vários aspectos, né? Até porque uma final, ela é uma final, é um jogo de final, né? Então pode fazer uma festa, né, muito grande, receber, né, público de todos os cantos do Brasil. A gente entende que qualquer mudança no começo ela pode gerar um desconforto, mas vamos observar, né, como se comporta, né? Após realizarmos, né, a final única, e a gente pode avaliar, porque tudo pode ser avaliado também. A Conmebol, quando ela introduziu a final única, ela recebeu muitas críticas, e hoje é um modelo de sucesso para ela, né? Se você pensa na Copa do Mundo da FIFA, a final é única. A Champions League da UEFA, a final também é única. E todos souberam trabalhar esse produto de uma maneira eficiente, eficaz, para que se tenha um ótimo resultado, e não estou falando de resultado financeiro, não. Estou falando de resultado para o torcedor. Então, eu acho que é importante aí essa mudança que a CBF fez. Júlio, só prometo que é a última pergunta em relação à final da Copa do Brasil, porque na Europa, por exemplo, o poder econômico é diferente, né, da maioria do povo brasileiro, e também a questão do deslocamento, metrô lá, você pega trem para mudar de país, por exemplo. No Brasil, com as dimensões continentais que o nosso país tem, ainda assim, vocês enxergam, a Conmebol enxerga como favorável mesmo a final única, considerando toda essa diferença, essa disparidade financeira e até territorial dos países? Olha, eu acho que existem possíveis sedes que são bem supridas de conexões, sejam aeroviárias ou rodoviárias. Eu acho que o fato de se dar uma previsibilidade maior entre o prazo de definição da sede e a realização do jogo, isso é um fator importante, porque pode-se estudar uma série de maneiras para melhorar o acesso das pessoas, né, à partida. Eu acho que isso não seria um fator limitador, não, da maneira que você está colocando. Mas acho que tem que ser testado, né, e depois avaliado, né, se de fato foi positivo essa experiência ou não. Maravilha, estamos na linha com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. E para a gente já encaminhar o final da entrevista, sei que tem muito trabalho pela frente por parte do senhor e de toda a CBF. Só em relação ao impedimento semiautomático, ele ainda está em fase final, né, de desenvolvimento para aplicação a partir do ano que vem. O impedimento semiautomático será utilizado apenas na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ou nas demais divisões, nessas Copas regionais? Como vocês planejam utilizar o impedimento semiautomático a partir do ano que vem? Obrigado pela pergunta. O presidente Samir, no seu discurso de posse, ele já anunciou, né, a implementação do semiautomático para o ano que vem. Num primeiro momento, o impedimento semiautomático seria disponibilizado para a Série A, né, e aí, obviamente, seria um primeiro ano, e depois avalia-se, né, a extensão disso, mas em princípio para a primeira divisão do futebol do Brasil.
Maravilha. Sobre o desafio de vídeo que foi testado este ano, tanto na Copa do Brasil Feminina quanto na semifinal da Copa Paulista, é um plano de vocês mesmo, um outro recurso a ser utilizado, por exemplo, nas Copas regionais? Então, impedimento semiautomático e o VAR tradicional na primeira divisão dos clubes de elite, né? E nas outras divisões inferiores e Copas regionais, o desafio de vídeo, ou não tem esse planejamento ainda? Não, o desafio de vídeo ele está em fase de teste. A CBF, né, sob a liderança do presidente Samir, ela se prontificou a fazer parte desses testes, testes esses que são conduzidos pela própria FIFA. Tá? Entendi. Fizemos na Copa do Brasil Feminina, fizemos também através da Federação Paulista na Copa Paulista. Aguardar um pouco mais para ver o desenvolvimento da ferramenta e a implementação, lembrando que nós temos que seguir regras da IFAB e da FIFA. Então, acho que aguardar um pouco mais os resultados, né, desses testes e as orientações que serão passadas para a gente a partir da IFAB e da FIFA. Júlio Avelar conversa com a gente na Rádio Bandeirantes. A última pergunta, até para cumprir com o nosso horário, né, Júlio? Eu sei que são 15 minutinhos, mas a última pergunta eu te prometo em relação ao futebol feminino e futebol de base. Há um planejamento ou conversas, discussões para um novo calendário ou mudanças, aí, alterações nos calendários dessas duas modalidades do nosso futebol no Brasil também? Não, com certeza. Tanto o futebol feminino quanto o futebol de base, nós anunciamos uma série de mudanças, né, ao longo dos anos, no ano passado, né, no início desse ano, na verdade. A gente anunciou um aumento, né, tanto de número de partidas no feminino e no futebol de base, na ordem de 50% se compararmos os anos de 2024 para 2026. E, sob a liderança do presidente Samir, nós estaremos revisando, né, sempre todas as competições, todos os calendários, sempre buscando, né, uma maior eficiência, um maior desenvolvimento de atletas. Então, podem ter certeza que os olhos aqui estão bem abertos e as mangas, né, bem dobradas aqui, porque trabalho aqui que não falta para o futebol do Brasil. Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, nos atende gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes. Júlio, um abraço ao senhor, muito obrigado por conversar com a gente, por esclarecer aí algumas dúvidas que podem ter sido, que certamente foram sanadas pelo senhor em relação ao calendário a partir do ano que vem e ao longo das próximas temporadas aí no futebol brasileiro, profissional masculino e também, como o senhor acabou de dizer, no futebol feminino e de base aqui do nosso país. Um abraço ao senhor, bom trabalho aí pela frente, porque como o senhor disse, tem muita coisa pela frente. Júlio, abraço. Grande abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade.